E aí, tudo certinho, tranquilo? Aula 7, nossa última aula aí de revisão e resolução de questões em relação ao nosso Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Você deve estar estranhando a tela, né? Você deve estar olhando, esperando aparecer essa carinha ridícula minha. Mas nós vamos fazer um trabalho diferente nessa última aula. Já que é uma aula de revisão, a gente vai desenvolver um trabalho com a minha tela. Eu vou compartilhar a minha tela com você, como você está vendo aí. Nós vamos resolver as questões juntos. E a ideologia por trás desse conceito que eu quero trazer para você, de resolver as questões desse jeito, é para você pensar exatamente como você estaria na hora da prova. Você vai ter acesso às questões, né, um PDF com as questões, como você sempre tem nas aulas. O PDF não vai ter o gabarito, então eu gostaria muito que você fizesse as questões primeiro sozinho, com um PDFzinho lá, resolvesse tudo, e depois viesse para cá para a gente fazer uma resolução de questões em cima do que você trabalhou, né, e poder comentar, chamar a atenção de uns detalhes e tal, porque a minha ideologia é assim. Você vai fazer a prova, não vai ter um professor lá com um quadro na sua frente. Então eu quero que você tenha o sentimento da prova. Você vai fazer as questões sozinho, você vai perceber as suas dificuldades naquele momento e você vai resolver as questões comigo. Aí eu vou te mostrar algumas técnicas para você resolver e você vai conseguir comparar a forma que você desenvolveu o seu trabalho com essa resolução de questões que a gente está desenvolvendo juntos aqui. Então você acaba aprendendo alguns macetes, alguns esqueminhas e pode ser que você sinta assim, poxa, legal, aprendi umas coisinhas boas que eu posso aplicar na prova. Beleza? Então a ideologia é essa. Vai ser até o bom é que o vídeo fica menor, fica mais prático para você desenvolver assistir online e tal e trabalhar direitinho. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a resolver nossas questões aí. A questão 1 começa assim. É incorreto afirmar que... Eu já vou destacar com vocês essa história aqui. Algumas bancas elas têm esse costume de colocar o incorreto ou a alternativa errada e destacar, como nessa questão aqui, colocar tudo em maiúsculo, para poder, né, chamar sua atenção em relação a isso. Mas não são todas as bancas que fazem isso. Então sempre que você fazer uma questãozinha que ele pede alternativa errada, incorreta, então eu peço a você sempre que sublinhe isso daí, chama atenção, dá uma circulada. Porque às vezes você olha a questão e fala, pô, tá muito grande, vou deixar isso para ver depois tal. Beleza, você vê depois, não tem problema nenhum. Mas quando você voltar, você vai esquecer que isso aqui é incorreto. Então só para evitar esse tipo de problema, sempre marque, sempre selecione ali, né, o incorreto, sempre destaque para ficar mais fácil. Então vamos nessa. A pena de suspensão, que não poderá exceder 30... Parei já, né? Você sabe muito bem que a pena de suspensão ela não pode exceder 90 dias. 30 dias, tranquilo, não tem problema nenhum. Não pode exceder a 90. Então a gente já encontrou incorreta, já temos o gabarito, letra A. Vamos ver as outras aqui só para garantir. A destituição de cargo em comissão ou função gratificada por critério de oportunidade e conveniência prescinde da apuração de falta funcional. Eu queria chamar a atenção para essa palavra aqui. É muito interessante você perceber o seguinte. Essa palavra aqui é muito utilizada pelas bancas, prescindir e imprescindir. É muito comum você pensar assim, se prescinde é porque precisa. Se imprescinde, vem o negativo anterior, porque não precisa. Só que é o contrário. E a banca sabe que isso causa uma certa dificuldade para o candidato. Então sempre lembre-se, prescindir significa não precisar. O imprescindir é que precisa. E convenhamos, uma destituição de cargo em comissão ou função gratificada, já que o critério é oportunidade e conveniência, eu estou dizendo para você que é um critério discricionário. E se é discricionário, você não precisa ter nenhuma motivação necessariamente por trás. Né? Então, a apuração de falta funcional realmente é dispensável. Então, eu não preciso dela. Eu posso prescindir dela. Tá? Então, a letra B está certa. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia. Perfeito. Abrangendo o servidor a permanecer, obrigando-se, né, o servidor a permanecer em exercício durante o cumprimento da pena, perfeito. Lembrando que multa ele não é uma aplicação direta, mas é uma conversão da suspensão. A pena disciplinar de repreensão será aplicada por escrito, na falta de cumprimento do dever funcional ou quando ocorrer procedimento público inconveniente. Perfeito. São as duas únicas formas de aplicação da repreensão. Registro funcional de advertência, repreensão, suspensão e multa serão automaticamente cancelados após 10 anos, desde que nesse período o servidor não tenha praticado nenhuma outra infração. Perfeito também, tudo de acordo com o texto da nossa lei. Né? Então realmente ficou a letra A, nosso gabarito. Bom que você aprende 4 situações e a quinta com o erro da assertiva. Né? Então vamos para a próxima. Questão 2, aquele que é a alternativa correta, já muda. Né? A pena de demissão será aplicável ao servidor público ausente excessivamente ao serviço, em número superior a 30 dias. Até aqui estaria legal, só que ele fala durante 1 ano. Você tem que lembrar que existe uma diferença muito grande entre a ausência excessiva e o abandono de cargo.
Abandono de cargo são 30 dias consecutivos, independente de qualquer coisa. Né? Porque se ele fala durante um ano, não tem como ser consecutivo. Né? E como ele puxou essa história, ausência excessiva durante 30 dias, durante um ano, você tem que lembrar que a ausência excessiva não é de 30, e sim superior a 60 dias. Então vamos diferenciar. Abandono de cargo 30 dias consecutivos, mais, né, superior a 30 dias consecutivos. Ausência excessiva superior a 60 dias interpolados durante um ano. Então ele dá uma mistureba aqui para poder te enganar, né? Então não é a letra A. Caberá a pena de demissão ao servidor que se recusar, sem justo motivo, prestação de serviço extraordinário. Lembra que a gente falou sobre isso? Como é que você resolve uma questão para identificar se é suspensão, se é demissão? Porra, para pensar na gravidade do caso. É tão grave assim o cara se recusar a fazer o serviço extraordinário, a chamada hora extra, a ponto de você demitir o cara? Claro que não, né? É grave. Tão grave é que você pode aplicar a suspensão. Mas não é tão grave quanto uma corrupção, quanto um desvio, pelo amor de Deus, né? Então aqui não seria demissão, seria suspensão. Nos casos de reincidência em infração já punida com repreensão, será aplicada ao servidor a pena de... Não, a gente acabou de falar, né? A multa não é uma pena aplicável de forma direta. A multa, ela é aplicada na conversão da suspensão. Então, no caso de reincidência de repreensão, você vai ter uma suspensão e não uma multa. Tranquilo? A letra D, o servidor será punido com a pena de demissão na hipótese de incontinência pública e conduta escandalosa. São os clássicos, né? Incontinência pública, conduta escandalosa. Sim, sempre será demissão em qualquer estatuto que você venha a trabalhar na sua vida. E por último, a letra E, prescreve em 5 anos a pena de demissão, de suspensão. Parou, né? Você tem que lembrar que existem duas regrinhas. Qualquer pena até suspensão, você tem que lembrar assim, ó, até a suspensão, nossa, ficou bonito, hein? Prescreve em 24 meses. Demissão e suas correlatas, ou seja, demissão, destituição de cargo, ou até mesmo a cassação de aposentadoria, aí sim, 5 anos. O erro está aqui em colocar a suspensão no meio do caminho. Então, a suspensão não é 5 anos, não são 5 anos, a prescrição de 24 meses. Realmente ficou certa a letra D. Tranquilo até aqui? Então vamos para a próxima. Questão 3 fala assim: desempate entre candidatos aprovados em um concurso em igualdade de condições obedecerá a determinados critérios. Que são? Vamos lembrar como é que funciona. Qual é a regra para você desempatar? Primeiro, a maior nota na prova de caráter eliminatório. Sempre levando em consideração a maior nota, né, em relação ao peso respectivo dela. O segundo critério, aí já vai para a maior nota no caráter classificatório, se tiver. Se tiver uma prova de caráter classificatório, aí ele vai entrar também. E a terceira situação seria o sorteio público. Então veja bem, ele fala aqui, ó, maior nota na prova de caráter eliminatório, perfeito, sorteio público, perfeito, porém, o candidato de maior idade terá preferência. Isso daqui está previsto no Estatuto do Idoso, mas não está previsto no nosso Estatuto. E o enunciado, eu trouxe só o cabeçalho aqui, mas o comando da questão, porque não sei se vocês também sabem disso, mas normalmente uma questão tem o comando, em que ele fala assim, de acordo com o Estatuto, de acordo com a Constituição Federal, identifique a afirmativa ou resolva a questão a seguir. Aí vem o enunciado e vem as alternativas. O comando dessa questão aqui pedia para resolver de acordo com o Estatuto. Então não estou nem aí para o Estatuto do Idoso. Então eu posso afirmar para você que os critérios corretos são apenas 1 e 3, letra C. Vamos repetir? Critério de classificação se dá. Primeiro, maior nota na fase, numa prova, né, de caráter eliminatório, de acordo com o seu peso respectivo. Segundo, no classificatório, se houver uma prova que sirva apenas para classificação, normalmente é título, né? O título tem essa função. E a terceira situação, o sorteio público. Lembrando que o Estatuto do Idoso ele preconiza que o de maior idade tenha preferência, mas isso é só no Estatuto do Idoso. Beleza? Questão 4. O estágio probatório é período de 2 anos. Calma lá, calma. Você já começa assim, porra, Dalmo, 2 anos? Pois é, lembre-se que o nosso Estatuto ainda não se ajeitou nisso aqui. Na Constituição Federal, artigo 41, você já sabe que são 3 anos. Porém, você não pode simplesmente confrontar o Estatuto ou dizer que a questão está errada, porque a Constituição fala uma coisa e a questão é baseada no Estatuto. Então, nada há de errado em trazer esse texto aqui. Tá? Então, a questão, por enquanto, está dentro do normal. O Estatuto é de 2 anos, né? O estágio probatório, perdão, é de 2 anos, blá blá blá, nomeado caráter efetivo, blá blá blá. Ele me pergunta o seguinte: qual alternativa não é prevista como requisito de apuração? Eu gosto sempre de brincar com o seguinte, cara, para você que está no estágio probatório, conseguir se tornar um servidor estável, você tem que ser um padre.
Sabe por que você tem que ser um padre? Você tem que andar dentro dos padrões. Tem que ter produtividade, tem que ter assiduidade, tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade e tem que ter eficiência. Algum deles está faltando? Tá, né? Existe aqui a tal da economia, que deveria estar a responsabilidade no lugar. Então, para você nunca errar uma questão dessa, o que eu preciso? Eu preciso ser um padre, ser todo certinho. Tranquilinho? Fácil, né? Então, o gabarito ficou a letra D, porque é uma que não é requisito de apuração do estágio probatório. Aqui, lembrando, né? Esses requisitos são apurados através da avaliação de desempenho. Questão 5. É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar, em defesa de direito ou legítimo interesse próprio. Nós fizemos uma aula inteira só sobre isso, né? Então fica bem tranquilo falar de petição nessa hora e também esses direitos aqui. Assim é correto afirmar que a. O pedido de reconsideração e o de recurso, quando cabíveis, não interrompem. Olha só, ele me pediu o correto dessa vez. Você sabe muito bem, né? Reconsideração e recurso, quando eles são cabíveis, quando puder apresentar, eles têm o poder de interromper a prescrição, sim. A gente já fala, né? A diferença entre interrupção e suspensão. Na suspensão, você apenas para de contar o prazo prescricional e depois, caso você retorne, ele volta de onde parou. Na interrupção, ele zera completamente. Então, a ata é errada porque interrompe sim, o efeito é esse. Letra B. Não é necessário que o pedido de reconsideração contenha novos argumentos ou provas suscetíveis de reformar o despacho. Pelo contrário, né? Ele me pede, para entrar com um pedido de reconsideração, eu preciso sim apresentar uma nova prova, apresentar um novo argumento, né? Para poder fazer com que a pessoa reconsidere a decisão dela. Então, não é só sua interposição. Letra C. É assegurada a vista do processo ou documento na repartição, somente ao servidor. Parado, né? Até que estava certo, lembra? A gente falou sobre isso também. Quando você está respondendo por um processo, é claro que você tem direito a acompanhar os documentos, o processo em si. Na repartição, você não vai retirar também. Não vai chegar lá e querer levar para casa para tirar xerox. Porém, isso é um direito garantido tanto ao servidor quanto ao procurador instituído por ele, que não necessariamente seja um advogado, né? Lembre-se que no caso nosso, a súmula vinculante número 5 do STF é a nossa base. A falta de defesa técnica, ou seja, a falta de advogado no processo administrativo, nunca vai ferir a Constituição Federal. Então esse procurador pode ser uma outra pessoa que seja meramente seu representante. O prazo de prescrição do direito de requerer será contado, 1. Da data de publicação do ato impugnado, beleza, uma vez publicado ali começa a contar o prazo prescricional, ou da ciência pelo interessado quando o ato não tiver publicação. Perfeito, achamos nosso gabarito. Foi uma coisa que durante as aulas eu chamei a atenção para você, saber o início da contagem do prazo prescricional. Tanto é que aí também está errado que ele fala que a representação não está isenta de expediente, de taxa de expediente, e está isenta sim. Belezinha? 5, letra D de Dalmo, só para poder me deixar feliz. Questão clássica, questão de provimento. Tem que ter, né? E é muito bom. Eu falei para você na aula e vou repetir. É muito bom que você domine os provimentos. Vamos lá. O retorno do servidor demitido, eu já pararia aqui. Em consequência de decisão administrativa ou judicial com ressarcimento. Olha só. Eu tenho duas coisas para chamar a atenção. Retorno de servidor demitido. Toda vez que ele fala em demissão, você tem que lembrar da reintegração. E para corroborar, ele fala assim, ó, com ressarcimento do prejuízo. Que você sabe que na reintegração existe a indenização de tudo que você perdeu. Então já foi embora, a questão já está resolvida, gabarito letra D. Só para te lembrar, é sempre aquela história, para resolver questão de provimento, saiba o fato gerador. Recondução, qual é o fato gerador? Ou o cara sofreu uma reintegração, né? Alguém foi reintegrado para onde você está sendo reconduzido para o cargo anterior, sempre lembrando que tem que ser um servidor estável, aqui ele não falou nada, mas também não faz diferença, ou se por acaso ele foi considerado inapto, inabilitado em estágio probatório no novo cargo. Reversão necessariamente fala do aposentado. Readaptação fala do cara que sofre lesão, sofre alguma alteração parcial ou total de suas condições físicas ou mentais. Não é o caso. E aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Parece corrido, parece chutado, mas é isso, cara. Na hora de fazer uma questão de provimento é lembrar o fato gerador. Então ele falou para mim, falou servidor demitido, o cara foi injustamente demitido, ele conseguiu comprovar judicialmente, administrativamente, foi e retornou, isso vai ser uma reintegração, sempre. Letra D. Questão 7 vai falar sobre afastamento, e nós falamos sobre isso também. O afastamento do serviço
é aquela condição que você tem direito de faltar, de se ausentar, porém você não perde nada. É considerado como se tivesse trabalhado. Então é a chamada falta justificada, falta abonada, tá? Chame você como quiser. Mas lembre-se que nós temos duas condições, né? Afastamentos e concessão. A questão me pede o afastamento que seja incorreto. Então vamos lá. Falecimento do cônjuge de 30 dias. Pronto, acabou, né? Até porque a gente brinca com isso sempre, né? O afastamento para acompanhar um falecimento, né, por questão de falecimento ou para casamento, que são as chamadas de licença nojo no falecimento e licença gala para o casamento, eles têm o mesmo tratamento, até 8 dias consecutivos, que seria a resposta aqui. Certo? Lembrando que nosso estatuto considera casar e morrer a mesma coisa, né? Então é por isso que ele dá 8 dias. Então o resto está certo. Já chama incorreta, né? Não vamos nem perder tempo. Você pode até, Dama tá correndo muito. Cara, na hora da prova, uma coisa que eu sempre brinco, assim, você não tem que se preocupar com o tempo. Porque se você fizer questões com inteligência, como a gente está desenvolvendo aqui juntos, né, eu sempre separo as questões, mas eu não leio elas completamente, eu só vejo se enquadra, beleza, e jogo, para a gente poder fazer junto. Eu gosto de ter essa sensação de resolver questão junto com o aluno. Em sala de aula eu faço isso, e também nos online eu tenho feito. E é essa pegada que você tem que ter. Que você percebeu, já matamos 7 questões. O tempo que você ganhou, que tem aqueles cálculos, né? Você tem 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, dependendo de quantas horas a prova tem. Cara, nunca se preocupe com o tempo. Faça a prova. É só isso. Tá? Se vai dar tempo ou não, sempre dá. Se você está preparado, sempre dá. É uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque muita gente fica desesperada. Caga para isso. Então vamos lá, a gente tem que ser assim mesmo. Linha de produção. Questão 8. No que diz respeito às férias do servidor público estadual, é incorreto afirmar de novo, né? Vamos falar de férias e vamos falar do que está errado. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Bom, não só para o primeiro, mas para todos, né? Mas como está assim no texto do estatuto, está certo, não é o que eu quero. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens inerentes ao cargo. Claro, né? Se o cara está de férias, ele não vai perder nada, não tem nem lógica isso. C. Será pago ao servidor, por ocasião de férias, independentemente de solicitação, o acréscimo constitucional de 1/3 da remuneração do período de férias pago antecipadamente. Claro que você não precisa solicitar um direito que a própria Constituição já prevê para você. Então não está incorreto, está certo? É facultado gozo de férias em 2 períodos, não inferiores a 10 dias consecutivos. Perfeito, eu posso até dividir, né, minhas férias em 2 oportunidades. Só que nenhum dos períodos pode ser menor do que 10 dias. Qual é o erro? Esse aqui, ó. A falta ao serviço será levada à conta de férias. Isso aqui é um clássico da CLT. Isso aqui é um clássico do direito trabalhista privado, em que, de acordo com o número de faltas que você tem uma diminuição do número de férias que você tem direito. E isso não acontece pra gente, né? É vedado levar à conta de férias as faltas ao serviço. Beleza? Então ficou o número 8 aí, letra E. Questão 9. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista a disposição da lei complementar. Isso é o que eu chamei de comando da questão naquela hora. Esse é o comando, tá? É aqui que você descobre qual é a base da questão. Então, se ele está pedindo de acordo com a lei complementar 10.098, que é o nosso estatuto, né? Tô nem aí se a Constituição fala diferente ou se o outro fala diferente. Eu tenho que ir com o texto. O servidor que tiver gozado mais de 30 dias de licença para tratar de interesses particulares ou para acompanhar cônjuge, somente após 1 ano de efetivo exercício, contado a partir da data da apresentação, fará jus a férias. Perfeito, porque se você considerar que o cara ficou mais de 30 dias de licença, numa dessas 2 situações, né, tratar assuntos particulares, que você não recebe nada, ou acompanhamento do cônjuge, que também não recebe nada, apesar de tudo, você já teve férias, né, querido? Então não vem sonhar em pedir suas férias. Então tem que esperar 1 ano, né, do seu retorno, do seu efetivo exercício, para poder pedir férias. 2. Perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 dias de falta não justificada ao serviço. Nada mais justo, né? Perde o direito de férias, sim, se você tiver tido mais de 30 faltas não justificadas. Lembrando, né? Essas 30 faltas não justificadas, elas foram durante o período do ano, tá? Se elas forem consecutivas, amigo, já é abandono de cargo. Ele perde direito às férias e ao serviço público, né? O servidor readaptado, relotado, removido ou reconduzido, quando em gozo de férias, é obrigado, a apresentar-se no momento em que for comunicado, independentemente da conclusão das férias. Eu chamei a atenção disso na aula também. É óbvio que se você está de férias,
Caso você sofra uma readaptação, uma remoção, tô nem aí. Você tem todo o direito de completar as suas férias para quando retornar, aí sim, o efeito desse procedimento acontecer, surtir, né? Então, pelo amor de Deus, erradíssimo. Chamei a atenção. Você vê que tudo que a gente trabalhou em aula e que eu destaquei com você, a gente encontra nas questões. Faz parte, é isso aí. Quais estão corretas? Apenas 1 e 2, letra D, nosso gabarito. E a questão 10, de novo, o enunciado, né, já faz a função de comando, ele diz assinar a alternativa correta. Aqui você tem uma mistura de comando e enunciado numa só, de acordo com a Lei Complementar 10.098, que é o Estatuto. Eu acho até meio sacanagem o cara ficar cobrando assim, né, que você tem que saber o número da lei. Normalmente não precisa, mas a gente vai acabar acostumando, né? 10.098 é o Estatuto. Provimento de cargo público se efetiva somente por nomeação mediante prévia aprovação em concurso público, podendo ser de provas ou de provas. Tá certo? Claro que não, né? Porque o provimento de cargo público, ele se efetiva por dois lados. Porque você pode ter provimento para cargo público efetivo, necessariamente o cargo de carreira, em que você precisa sim de aprovação em concurso público, só que você pode ter o provimento para cargo de comissão, função gratificada. E nesse caso aqui, não precisa. Então está errado porque ele fala somente por nomeação. Não. Por nomeação, sim, mas não somente mediante prévia aprovação. Né? Na verdade, até estaria certo você falar somente por nomeação. Ou nomeação livre, ou nomeação por aprovação do concurso. Então, errada essa letra A. A nomeação para provimento de cargo efetivo de carreira ou isolada e para cargo de confiança de livre exoneração somente ocorre mediante aprovação. De novo, o mesmo erro, né? Ele incorreu no mesmo erro. Para cargo de confiança de livre exoneração, também é livre a nomeação. Então, eu não preciso de aprovação prévia. Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 dias a contar da nomeação, prorrogável por igual período. Perfeito. Gente, olha só. Lembra sempre de uma coisa. Eu tinha certeza, eu falei isso, e eu sinto que isso acontece muito, não é à toa. O cara que faz uma prova de concurso público estadual, em determinado momento na vida, estudou o Estatuto Federal. E você sabe que lá a regra é nomeação para posse 30 dias, posse para exercício 15. O nosso Estatuto inverte, nomeação para posse 15 e posse para exercício 30. É muito comum o cara vir de fora, né, de um Estatuto Federal, para fazer uma questão do Estado e se deparar com uma questão dessa e achar que está errado. E não é. O nosso prazo para posse realmente é de 15 dias. Também pode ser prorrogado. A posse em cargo público é ato personalíssimo. Parei. O exercício é personalíssimo. A posse poderá se dar, tire essa palavra vedada, através de procuração específica. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente ordem de classificação dos aprovados em concurso. Perfeito. Vedada a hipótese de opção do candidato. Não, esse é o único caso em que você não vai seguir a ordem. Se você, candidato, pedir para ir para a última chamada, a ordem vai ser, obviamente, desrespeitada. Então, realmente, letra C é o nosso resultado. Vamos parar aqui esse vídeo. Resolvemos 10, faltam 20, são 30 questões no total. Próximo vídeo a gente dá continuidade.